Muito bem, eu convido agora a senhora Rani Cássia Saturnino da Mota e o advogado Dr. Douglas Eduardo Santos para falarem na tribuna livre. Os participantes irão falar sobre o remanejamento dos alunos das escolas rurais Gino André de Poços do Chumbo e Major Augusto Porto no Distrito do Areado. Dr. Douglas e senhora Rani, os senhores têm 15 minutos. Fica à vontade, Douglas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, professor Chico Frecchiani, caros vereadores, vereadoras, queridos amigos e conterrâneos do Areado, senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer à Câmara Municipal por nos conceder este espaço para que, em nome do povo do Areado, pudéssemos nos pronunciar acerca da polêmica envolvendo as escolas de Areado e de Poços do Chumbo. Como é sabido de todos, em novembro de 2017, a Prefeitura Municipal propôs uma readequação no plano de atendimento dos alunos do meio rural, no qual a Escola Municipal Gino André Barbosa de Poços do Chumbo atenderia exclusivamente a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e a Escola Municipal Major Augusto Porto de Areado atenderia os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Tal proposta veio de encontro a corrigir um antigo problema da nossa escola, que desde 2013 enfrenta a grave questão das turmas multisseriadas. E o que é turmas multisseriadas? É colocar turmas de anos diferentes, em idades diferentes, todas numa mesma sala, estudando juntas. Algo impensável em pleno século XXI, do ponto de vista da qualidade da educação. Dividir o ano letivo com 3 séries juntas, o aluno aprende apenas 1/3 daquilo que ele tem direito. Manter isso é retroceder, no mínimo, 60 anos na nossa história. Algo lamentável de se imaginar. Mas a comunidade do Areado, mesmo perdendo os anos iniciais do ensino fundamental para a comunidade de Poços do Chumbo, aceitou a proposta. Aceitou porque entendeu que esta seria a única forma para acabar com as classes multisseriadas, melhorando consideravelmente a qualidade da educação oferecida às nossas crianças e adolescentes e ainda manteria as 2 escolas funcionando. Lamentavelmente, por orgulho, vaidade, rancor, a proposta que seria um avanço sem precedentes para a educação da nossa região tornou-se instrumento de uma disputa política vazia e desnecessária. Digo isso porque sei que, assim como nós do Areado, não temos nada contra a comunidade de Poços, tenho absoluta certeza que 99% dos pais da escola de Poços não tem nada contra a escola do Areado. Absolutamente nada. E não tem pelo seguinte: somos conterrâneos, somos vizinhos, somos amigos e todos nós sabemos da qualidade das 2 escolas. Infelizmente, a falta de diálogo fez com que muitas questões em torno da proposta fossem mal interpretadas ou incompreendidas. A readequação jamais propôs o fechamento de qualquer escola. Muito pelo contrário, buscou garantir a sobrevivência das 2 escolas, tanto a de Poços do Chumbo quanto a escola do Areado. Mas não bastasse manter as 2 escolas vivas e funcionando, corrigir o grave problema das turmas multisseriadas, melhorar a qualidade do ensino,
a readequação ainda facilitará o acesso das crianças às escolas. Os alunos não sairão de casa mais cedo. Ao contrário, sairão mais tarde. Das 11 rotas do transporte escolar municipal, em 7 delas, os alunos saem mais tarde de casa. Em uma delas, sairá no mesmo horário e nas outras, menos de 20 minutos mais cedo. Nenhum aluno sairá de casa às 3 ou 4 horas da manhã. Ao contrário, o aluno que sairá mais cedo de casa sairá às 6 horas da manhã do primeiro ponto. Portanto, diferente do que se pensou ou se disse, os alunos não serão prejudicados, mas sim beneficiados com acesso a uma educação de melhor qualidade, sem precisarem se submeter a classes multisseriadas, e ainda terão maior facilidade de acesso às escolas, podendo acordar mais tarde e andar menos no trajeto. Mas não é só. A readequação mantém as 2 escolas vivas, acaba com as turmas multisseriadas, facilita o acesso das crianças às escolas, ainda garantirá outros benefícios para o município de Patos de Minas. Não haverá aumento de gastos com transporte. As rotas não aumentam, ao contrário, diminuem. Serão 291 quilômetros a menos por dia, o que corresponde a uma economia média anual de R$200 mil aos cofres públicos. Não haverá aumento com gastos com profissionais. Ao contrário, a mudança reduz esses gastos. Serão 8 contratos a menos, o que corresponde, considerando salários e encargos, a uma economia média anual de R$350 mil aos cofres públicos. Exatamente. A readequação mantém as 2 escolas vivas, acaba com as turmas multisseriadas, melhora a qualidade do ensino, facilita o acesso das crianças às escolas e ainda gera uma economia de mais de R$500 milhão aos cofres públicos. Por fim, temos que ressaltar que dos 234 alunos da Escola Municipal Gino André Barbosa, somente 2 residem em Poços do Chumbo. Então nos pergunto, de onde são esses alunos? A grande maioria deles residem no território rural do distrito do Areado. De modo que a readequação, a nosso ver, não causará nenhum prejuízo aos moradores de Poços do Chumbo. Mas imaginemos ao contrário. Caso não se faça a readequação, não fazer a readequação condena as nossas crianças e adolescentes a continuarem estudando em classes multisseriadas, com baixíssimo nível de ensino, comprometendo o futuro dessas crianças e, consequentemente, o futuro do Brasil. E não é isso que nós queremos. Ou é? Feitas estas considerações, nós clamamos a vocês, vereadores, vereadoras, lideranças políticas, autoridades, imprensa, sociedade, mas, sobretudo, aos nossos vizinhos e amigos de Poços do Chumbo e região. Compreendam a nossa luta, nos ajudem a manter as 2 escolas vivas e funcionando com qualidade. Nós precisamos de vocês. Nos ajudem. Nós amamos a nossa escola e não queremos jamais que ela feche. Nos ajudem. Muito obrigado. Voto ao presidente da vereador. Qual cumprimento à mesa e os demais autoridades convidados aqui presentes.
Meu nome é Rani Cássia, eu tenho 24 anos que eu leciono. Tem 21 anos que eu trabalho na Escola Major Augusto Porto. Sou apaixonado pela escola. Meus 3 filhos estudaram lá. Dois dos meus filhos já estão na faculdade, passaram muito bem. Um deles passou na PUC de Minas, em Belo Horizonte. Optou por ficar no Unipam, que havia passado bem. Minha filha ficou faltando poucos pontos para passar em medicina. Quer dizer que lá é uma escola boa. O meu outro filho tem 9 anos. Esse meu filho está estudando numa escola que tenha a multisseriação. Ele está agora no 5º ano, já tem algum tempo que ele está em turmas multisseriadas. E eu estou aqui por ele e pela escola e pela minha comunidade. Moro e amo demais. Venho falar como educadora e mãe sobre a triste realidade de nossa escola, que há algum tempo vem enfrentando o processo de multisseriação. Brás Paulo diz que estudou em escola multisseriada. Eu também. A minha realidade era diferente. O professor não tinha que disputar com tablet, com celular. Era bom ir para a escola. E quando o professor me colocava de castigo, eu chegava em casa e não contava para minha mãe, não, porque eu ganhava outro castigo. A realidade agora, às vezes, é um pouco diferente. Para a gente conseguir a atenção desses alunos, e essa disputa toda com essa tecnologia, com os alunos mais hiperativos, é um pouco mais complicado. Onde temos até 3 turmas em uma sala. Eu estudei, tinham 2 turmas. Como professor, trabalhei em sala, tinham 2 turmas. Como o professor vai conseguir trabalhar? Eu acho um desrespeito ao professor e um desrespeito aos nossos alunos. E não fomos nós que criamos essa situação. Eu fico emocionada, eu fico revoltada. Já desde o ano passado, estou ligando na secretaria, estou reclamando com a diretora, ela sabe, mas não tem como fazer nada, o MEC não deixa. E a minha revolta, essa minha frustração de como pedagoga, não é só minha. Os meus colegas, os pais dos alunos estão também assim. A gente quer... Desculpa, me perdi aqui. A gente quer que esses alunos estudem uma classe regular. É o que a gente está lutando por eles. Através da experiência que eu tenho, considero um absurdo, né? Como já disse, um desrespeito ao aluno. E sabendo que essa situação acarreta grande dificuldade e um prejuízo muito grande para os alunos no processo ensino-aprendizagem. Por ser uma educadora e ter trabalhado essas turmas, posso dizer com certeza que é quase impossível trabalhar. E obter um resultado bom também. Essas crianças não têm a oportunidade de avançar no processo de aquisição do conhecimento, porque não tem um professor mediador diante delas, né? Tem, mas não com o tempo para as 2 turmas. Uma das dificuldades que tenho na sala, e minhas colegas também concordam comigo, é a introdução dos conteúdos. É uma atividade bastante valorizada por nós, educadores, principalmente nos anos iniciais. Quem é educadora que sabe o quanto é importante introduzir bem um conteúdo. Por ser turmas a serem alfabetizadas, aí então é mais importante ainda. Porque não sei se os senhores sabem que os alunos têm que ler até o 3º ano do 1º ciclo. E escrevendo para estar apto para a série seguinte, que é o 4º ano. A introdução desses conteúdos é uma ferramenta utilizada para obter o gosto, o interesse, o entendimento de forma prazerosa e às vezes lúdica dos alunos pelo nosso conteúdo. Geralmente é uma aula diferenciada. Mas como fazê-la nessa realidade? E as outras turmas, o que fazer com elas? O desenvolvimento da oralidade, difícil dentro dessa realidade. Como esses alunos vão desenvolver a oralidade? Se o professor tem que atender outras turmas, como ele vai ouvir seu aluno? Que também estão precisando da sua ajuda do outro lado. Como desenvolver essas habilidades? Sabendo que essa atividade exige bastante concentração. Como o aluno ler para a professora, se ele não pode fazer barulho, o outro está realizando uma atividade que às vezes exige uma concentração?
O trabalho com materiais manipuláveis, material concreto, às vezes até dá para fazer, mas a maioria das vezes não dá. Porque não está de acordo com o que eu tenho que trabalhar com a outra turma. O aluno tem que tocar, experimentar, indagar e através dessas experiências chegar ao conhecimento. Mas essa evolução só acontece com a intervenção do professor. E cadê o professor? Como ele vai intervir naquele momento? Se ele tem a outra turma aguardando ele. Como fazer isso dentro dessa realidade? Isso eu questiono vocês. Como direcionar o aluno ao conhecimento sem que ele, para que ele não, se ele tem que acompanhar as outras atividades, a outra turma? O professor é mediador da aprendizagem, nós sabemos disso. Ele direciona os alunos para chegar ao conhecimento e à concretização da aprendizagem. Mas fica difícil nessa realidade. O atendimento é individual? Não existe. Que hora, que momento? Não tem. Não digo que isso nunca aconteça. Algumas atividades podem ser realizadas com a participação de toda a turma, mas na maioria das vezes não dá para realizá-la. Esses alunos estão sendo privados de se desenvolver junto a seus pares. E com isso, a grande perda referencial do aluno. Quando os alunos estão em uma classe regular, eles têm orgulho de dizer: aqueles são meus coleguinhas, aquela é minha sala. Quando você crescer, porque eles acham que um ano, ele é um ano mais velho, ele é muito mais velho. Quando você crescer e souber mais, você vai para aquela sala. Dentro de uma classe multisseriada, quando você pergunta, questiona, o aluno se perde. Na maioria das vezes, os alunos querem fazer atividade da outra turma, porque ele quer trabalhar em conjunto. Sem falar na disputa entre as turmas pela atenção do professor, que é mínima. Quem tem filhos aqui? Todos? Vocês queriam que os filhos de vocês estudassem uma classe multisseriada? Nós, todos aqueles ali, ó, são pais, avós, tios, amigos. Todos eles não queriam essa realidade também. E é para isso que nós estamos lutando. Nós queremos o melhor, a gente sempre quer o melhor para o nosso filho, e a gente sabe que esse não é o melhor. Como aceitar essa realidade? São crianças e querem tão pouco. Afinal, é o direito delas de ter uma educação de qualidade. Estou angustiada, revoltada com essa situação como mãe e principalmente como educadora. Conhecedora dessa realidade, sei o quanto meu filho está perdendo. E se podemos mudar essa realidade, por que não fazê-la? Só depende da boa vontade e da união de todos. Peço a vocês, autoridades, representantes do poder público, os quais foram escolhidos por nós, a imprensa, aos pais e as pessoas aqui presentes, que se sensibilizem com a nossa luta e nos ajude a mudar essa situação injusta. Vamos lutar por essas crianças? Não só por mim, mas por toda a comunidade escolar, que estão sofrendo, angustiados com essa situação. Pois a maior herança que um pai pode deixar para seu filho é a educação. Ninguém vai roubar dele. Vamos interceder juntos por essas crianças que podem ter danos irreparáveis em seu processo de aprendizagem no futuro bem próximo. Sabemos que é direito delas frequentarem uma turma regular e elas têm direito ao ensino de qualidade. Peço o apoio de todos vocês para que elas possam ter ensino de qualidade. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, senhora Rani, Douglas, a comunidade do Areado. Antes da reunião já foi amplamente discutido e debatido esse assunto, já conversamos na outra reunião. Quero dizer aos senhores todos que estão aqui, e já ouvi isso de algumas pessoas, que os vereadores estão do lado do Areado, estão do lado do poste de chumbo. Não tem nada disso, ninguém está do lado de ninguém, né? Nós não queríamos essa situação e desde o primeiro dia todos nós aqui fomos claros. É uma decisão que cabe exclusivamente ao senhor prefeito.
Ele tomou a decisão que tecnicamente eu entendo também que é a mais acertada, até porque foi a indicação da secretária que é especialista nisso, e se ele nomeou, ele tem que confiar nela. E agora, por questões alheias à nossa vontade e à vontade de vocês, um juiz que não tem absolutamente nada a ver com isso, que não conhece absolutamente nada dessa situação, dá uma decisão completamente esdrúxula, se metendo em uma coisa que não faz parte da sua competência, contrariando um parecer do Ministério Público, mas de toda sorte é uma decisão judicial e essa nós não podemos discutir, nós devemos cumprir. Podemos até contestar, está sendo contestada, mas agora digo aos senhores, e todos nós sabemos disso, essa é uma decisão que cabe exclusivamente ao Poder Judiciário. Infelizmente, o município em que coloca suas responsabilidades na mão de promotor e de juiz é porque parece que não tem homens e mulheres com coragem para fazer aquilo para o que foram eleitos para fazer. Por isso nós ficamos batendo as portas deles e pedindo a decisão. Está aí a decisão que nós pedimos. Uma decisão que contrariou a todo mundo, que contrariou a comunidade, que ouviu uma parte das pessoas e não ouviu a outra. E, volto a dizer, o juiz entrou em uma seara que ele não conhece e que não diz respeito a ele. Mas ainda assim a nossa lei diz que a decisão dele tem validade até que o tribunal a modifique. Então nós temos que aguardar. Tá? Infelizmente, somos solidários aos senhores, aos filhos dos senhores, às pessoas de Poço de Chumbo, às pessoas de todas as comunidades. Somos solidários a todos. Por isso, às vezes, pensam, está do lado da Poço do Chumbo, está do lado do Areado. Nós queremos que resolvam os problemas de todos e que todos fiquem satisfeitos com isso. Podem sair daqui com isso bem consciente. Os vereadores querem que tanto a escola do Areado quanto a de Poço de Chumbo sejam mantidas, que as crianças sejam atendidas da melhor forma e que tudo que o Douglas e a professora falou aqui, a convite da vereadora Dalva Mota, nós também comungamos com esse mesmo pensamento, com essa mesma ideia. Como diz ela, nós também somos pais, somos mães e temos interesse nas nossas crianças. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que continue acompanhando a nossa reunião e podem ter a certeza e levar a certeza para as casas de vocês. Nós queremos que todos os problemas sejam resolvidos. Nós apoiamos a decisão que tecnicamente a secretária adotou, pouco importando quem vai ser prejudicado ou beneficiado. Nem Deus agradou a todo mundo. Nós também sabemos que não vai agradar a todos, mas tecnicamente é aquela decisão. E é a decisão que o prefeito tomou. Tá? Muito obrigado a todos. Eu abro agora a fase de comunicações.